Agora nós vamos implementar a técnica de controle baseado na inversa da jacobiana no simulador em MATLAB que eu enviei para vocês. Para isso nós vamos usar este robô aqui com 3 juntas rotativas, é um robô tridimensional, em que o objetivo é controlar o centro de um referencial grudado no efetuador deste robô para essa posição desejada aqui de 50 centímetros em X, 20 centímetros em Y, 60 centímetros em Z. E aí, essa posição desejada é medida com relação a este referencial aqui, cujo centro está na base do robô. Vou falar mais sobre isso quando eu mostrar o simulador. Eu vou querer utilizar um ganho K, lá naquela estratégia de controle, de meio Hz, o que vai implicar uma constante de tempo de 2 segundos. O que, por sua vez, significa que em 5 constantes de tempo, 10 segundos, eu praticamente vou ter a convergência se a estratégia de controle funcionar. Eu vou querer que o robô inicie nesta configuração que é 0 aí, 0 radianos na primeira junta, 0 radianos na segunda junta e π4 radianos, ou 45 graus, na terceira junta. E para simular o movimento do robô, porque no robô real, quem faria o próprio movimento do robô é o robô, né? Manipulando lá seu torque para seguir a velocidade desejada. Aqui, para simular o movimento do robô, eu vou usar a técnica de Euler explícito, de primeira ordem, com um ΔT de 0,04 segundos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer no simulador é criar o robô. Então, cria robô. R é igual a robô, ponto. Robô é o nome de uma das classes do meu simulador. É um simulador feito em uma linguagem de programação orientada a objetos, que é o MATLAB. Robô é uma das classes. Robô, ponto, significa que eu estou chamando um método estático dessa classe. Então, cria robô aula 3A. Vou salvar aqui. Rodar. E aí, dou R aqui para ver essa variável. Tem aí o robô. Ele me diz a matriz de transformação homogênea do referencial do cenário, que vai ser utilizado como referência, que nós vamos ver em breve, para o referencial zero do Denavit-Rothenberg do robô. É aquela transformação que eu mencionei na aula da cinemática direta. No caso aqui, é só um deslocamento em Z. Né? Você pode ver aqui. Quantos links ele tem, quantas são juntas rotativas e quantas são juntas prismáticas, e qual que é a configuração atual dele. Essa matriz de transformação homogênea aqui, ela é medida com relação ao referencial do cenário, que eu vou falar em breve. Bom, então, falando em cenário, eu vou criar um cenário do simulador aqui. Então, para que eles interajam melhor, você tem que criar esse cenário e colocar todos os objetos lá dentro. Então, C é igual a cenário, é o construtor da classe cenário, e aí eu posso criar um cenário vazio, ou eu posso iniciar o cenário com alguma coisa. Eu vou iniciar o cenário com o robô R. E agora eu vou desenhar o cenário aqui. Então, aqui eu tenho o robô, tem um cenário, né, esse chão verde aí. A única coisa que o cenário cria por si só é esse chão verde, em termos de objeto. Eu tenho um referencial do cenário x0, y0, z0. O eixo x0 está aqui em vermelho, y0 em verde. O z0 está escondido aqui para cima, dentro do elo do robô. Toda vez no meu simulador que tiver um eixo vermelho é o x, o eixo verde é o y, o eixo azul é o z. Isso é mais ou menos comum em simulador de robótica. Um outro referencial que é importante visualizar aqui é o referencial que está grudado na ponta do efetuador, este daqui. Então vocês podem ver que o eixo Z dele está alinhado com a ponta do efetuador, o eixo X está para baixo e o eixo Y está para o lado. Ok. Então vou fazer algumas declarações de constantes aqui. A constante K vai ser 0,5. Minha posição desejada tem que ser um vetor coluna. Eu sempre trabalho com vetor coluna aqui no simulador. Escrita em metros. Então, aqui para ser um vetor coluna, tem que colocar ponto e vírgula entre os elementos. A configuração inicial, também um vetor coluna. E agora, o que mais falta aqui? O dt, né?
Vou colocar o robô na configuração inicial, porque ele começa na configuração 000, só que eu quero essa configuração que é 0 aqui. Então, vou usar a função r.config, que é 0. A função config, chamada em um robô, coloca aquela configuração no robô. Bom, eu vou fazer aqui algumas declarações também, que vão ser variáveis que vão ser utilizadas para guardar algumas informações importantes aqui para nós ao longo da simulação, para que depois eu possa mostrar para vocês esses gráficos. Histórico de QIS vai ser uma matriz em que cada coluna vai ser o que naquele passo, porque nós vamos ter um tempo discretizado aqui, né? Histórico de use, que é ação de controle, velocidade desejada, o histórico de funções de tarefa, para eu poder mostrar para vocês depois que ela vai para 0, e o histórico de tempos também, que seria o tempo contínuo aqui para eu poder plotar esses gráficos. Eu vou colocar aqui também um pause, porque antes de fazer o laço principal do programa, eu quero pausar a imagem para eu poder colocar a perspectiva do desenho em uma posição que vai ser mais interessante para nós visualizarmos ele realizar essa tarefa. Bom, antes de mostrar o laço principal aqui de controle, eu vou mostrar para vocês como utilizar a função de cinemática direta e a função de jacobiano geométrica. Então, para um dado robô R, eu posso chamar a função cinemática dir e eu tenho que passar duas coisas para ele. Para qual configuração eu quero calcular a cinemática direta e para qual referencial eu quero calcular a cinemática direta. Porque existe cinemática direta para vários referenciais, né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero calcular, para mostrar aqui para vocês, a cinemática direta para a configuração atual do robô. Então, eu coloco r.case. Estou chamando o atributo configuração atual do robô. Mas poderia ser outra também. A função cinemática direta ela não está atrelada a calcular a cinemática direta apenas para a configuração atual do robô. Pode ser para uma configuração genérica, neste caso em particular aqui eu vou usar a configuração atual do robô. Outra coisa importante é que r.q, o atributo q, ele é somente leitura. Você não pode atribuir uma configuração colocando r.q igual a alguma configuração. Não poderia colocar, por exemplo, r.q igual a q0 para inicializar a configuração. Eu tenho que usar a função config para atribuir. E a chamada r.q é utilizada somente para medir essa configuração atual. No robô real, você teria uma função lá que faria essa medida nos sensores do robô para te dar essa informação. E para dizer para qual referencial eu quero, eu tenho que colocar uma string, vou usar aqui efetuador. Ele vai calcular essa cinemática direta na forma de uma matriz de transformação homogênea, medida com relação ao referencial do cenário. Então, tá aqui. Isso aqui é medido com relação ao referencial do cenário. Bom, agora a função jacobiana geométrica funciona de maneira similar. Coloca a configuração e para qual referencial eu quero. Aí sempre vai ser uma matriz de 6 linhas, n colunas, onde n é o número de juntas. No caso aqui 3, então vai ser 6 por 3. 3 primeiras linhas respectivas à velocidade linear, 3 últimas linhas respectivas à velocidade angular. Então vamos lá. Loop principal. Isso daqui você teria que colocar no robô dentro do processador dele, né? Por exemplo, utilizando a linguagem em C, você teria que ir lá e fazer uma rotina que ia ser chamada a cada passo de controle. No nosso caso aqui, cada passo de controle vai durar ΔT unidade de tempo, 0,04 segundos. Então, vou fazer de for i igual a 1. Isso daqui conta qual ciclo de controle você está, né? Então, começa com i igual a 1 e não com i igual a 0, porque os vetores em MATLAB eles começam indexando a partir de 1 e não a partir de 0. E eu quero simular aqui quanto tempo? Bom, 5 constantes de tempo é mais que o necessário. 5 constantes de tempo aqui no caso são 10 segundos. Então, quantos passos seria? 10 sobre dt. Né? Se não der um número exato, ele é redondo aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o tempo contínuo. Então, ti é igual a i menos 1 vezes dt. Então, começa com o tempo igual a 0, depois vai para 0,04 segundos, 0,08 segundos e assim por diante. Eu vou guardar o Q também. Então, estou dizendo o seguinte. Vou guardar na coluna I dessa matriz QIST a configuração atual do robô. Agora eu vou fazer alguns cálculos.
Vou calcular a cinemática direta para a configuração atual. Vou extrair a posição do efetuador, então vai ser as 3 primeiras linhas, última coluna. Vou calcular a jacobiana geométrica, também na configuração atual. Vou extrair a parte de posição, porque a jacobiana de tarefa, sendo a tarefa a posição do efetuador de Q menos a posição desejada, a jacobiana de tarefa, nesse caso em particular, é a própria jacobiana de posição. Então, a jacobiana de tarefa é igual a jacobiana geométrica, 3 primeiras linhas, todas as colunas, uma matriz quadrada. Vou calcular a função de tarefa, que vai ser a posição do efetuador menos a posição desejada. Os dois aqui são vetores colunas, né? E agora eu vou calcular a ação de controle. U é igual à inversa da jacobiana de tarefa, vezes menos K, vezes R. Da linha 34 até a linha 39, no robô real, você teria que fazer essas contas lá dentro do processador do robô. Então, você teria que fazer, por exemplo, numa linguagem C, chamar uma função cinemática direta. Aí, essa cinemática direta, ou você teria que criar essa função por você mesmo, ou você usaria alguma função já pronta do robô. Mesma coisa para a jacobiana geométrica. E mesma coisa para esse cálculo do U aqui. Você teria que chamar alguma biblioteca para inverter essa matriz, enfim. Agora, o que eu vou fazer aqui seria algo que no robô real seria simplesmente um comando envia velocidade para o robô. Só que como nós não temos um robô real aqui, eu vou simular este movimento. A minha dinâmica é Q ponto igual a U, ou seja, a todo instante de tempo, estou considerando que o meu sistema é um integrador simples que vai integrar o U que você enviar, de modo que o U vai ter o papel da velocidade desejada, né? Então aqui, integra, que é prox, próxima configuração, é a configuração atual, mais o U vezes dt. E manda essa configuração para o robô. Repito que no robô real, aqui seria substituído por simplesmente enviar a velocidade de configuração para o robô. E aí, ele ia manipular o seu torque para poder seguir essa velocidade de configuração desejada U. Aqui eu estou simulando esse movimento, né? Ele vai calcular esse QProx e vai teletransportar o robô para esse QProx. Só que como esse QProx ele é muito próximo do Q atual, né? Porque ΔT aqui, o dt é muito pequeno, então quando nós formos animar, ele vai fazer um movimento que visualmente é contínuo, porque ele está teletransportando a cada ciclo de controle para uma configuração muito próxima da configuração atual. Falando nisso, vou fazer aqui o desenho do cenário para animar cada loop de controle, a cada passo, a cada ciclo de controle, e vou usar essa função drawNow aqui para deixar o desenho mais fluido, né? Ele força a desenhar a todo momento, porque senão ele pode esperar uma MATLAB para fazer esse desenho. E vou guardar algumas outras coisas. O ist, o rist. Então, teoricamente, seria isso daqui. Então, vamos ver o que ele vai fazer agora. Vou colocar aqui uma perspectiva que fique melhor para ver. A posição desejada está aqui para a direita. Depois eu mostro melhor isso aqui, mas só para a gente começar, apertando Enter. Ele teletransportou para a configuração inicial, né? E depois começou a se mover. Bom, aparentemente ele convergiu para alguma coisa. Será que é para a posição desejada? Vamos ver. Vou plotar aqui o histórico de R's. Tá aqui, ó, tudo indo para zero, né? Cada um desses gráficos daqui é uma das componentes de R, a componente x, y, z, no caso aqui, né, da tarefa. A azul é o x, a vermelha é o y e a amarela é o z. O erro em x, y e z, né? Vamos ver agora o histórico de configurações. Tem isso aqui, né? As configurações começam no seu valor inicial e aí elas vão convergindo para o seu valor final. Note uma coisa importante aqui, que ao resolver o problema de controle, eu resolvi também um problema cinemático inversa. Porque se a minha posição desejada da cinemática inversa fosse 50 centímetros em x, 20 centímetros em y e 60 centímetros em z,
que está aqui. Então, em vez de resolver aquela equação complicada da cinemática inversa, eu posso usar essa estratégia de controle aqui e depois pegar as configurações finais, né? Porque quando eu usar essa configuração final aqui na cinemática direta, tem que dar essa posição aí, ó. Posso até calcular aqui para vocês. A configuração atual do robô vai ser a final, né? Porque ele acabou de simular. Notem aqui que a posição dele está muito próxima da desejada, né? 50 centímetros em X, 20 centímetros em Y, 60 centímetros em Z. A orientação aqui nós não estamos nos preocupando. Vamos ver agora o histórico de ações de controle. Então, está aqui o histórico de ações de controle. Quando t tende a infinito, ele tende a zero, porque o robô tende a parar, né? Então, portanto, quando t tende a infinito e você convergiu para a tarefa, a referência de velocidade que você manda para o robô fazer vai tendendo a zero, porque você vai querendo que o robô vai parando. Você não quer que o robô chegue na configuração alvo e fique se movimentando, né? Vou colocar o desenho aqui, para ele primeiro colocar a configuração inicial, depois desenhar. Vamos lá de novo ver. Ele já começa na configuração atual, né? Não dá aquele pulo. Pronto, parece que convergiu, né? De fato. Ok, então agora eu vou mostrar para vocês desenhando a posição alvo como uma bola, uma esfera no cenário, e de fato ele converge para ela. Para isso, eu vou criar aqui um objeto que é uma elipse. Ou, melhor, um elipsoide, né, que é a versão tridimensional de uma elipse. Então, é igual a elipsoide, é o construtor da classe elipsoide, um objeto aqui. Você tem que passar para ele uma matriz de transformação homogênea, porque o elipsoide ele tem 3 eixos principais e uma posição do centro, né? Então, isso pode ser escrito, essa orientação desses 3 eixos principais e a posição do centro, como um referencial grudado no centro do elipsoide, de modo que o x, o y e o z destes referenciais estão alinhados com estes eixos principais do elipsoide. Então, aqui eu vou querer uma esfera, vai ser importante somente a parte de posição. Então, vou usar essa função aqui, que vai dar uma matriz de transformação homogênea de deslocamento puro, ou seja, a parte de rotação vai ser zero de rotação, né? Vai ser a matriz de identidade. De modo que os 3 eixos principais do elipsoide vão estar alinhados com os 3 eixos do cenário. E a única coisa que vai mudar é o centro deste referencial grudado no elipsoide, portanto, o elipsoide, que vai ser a posição desejada. Ou seja, eu quero criar uma bola cujo centro está na posição desejada. Tem que passar agora os lados aqui. Então, tem que passar o tamanho de cada um dos 3 eixos. Vou fazer isso aqui, colocar 3 centímetros em cada um deles, de modo que vai dar de fato uma esfera, né? A cor, vou colocar vermelho, RGB aqui, né? E a densidade ela vai ser importante apenas quando nós formos simular dinâmica. Aqui eu coloquei densidade 1, não vai mudar em nada. O elipsoide aqui é só para mostrar, não tem nenhuma dinâmica envolvida. Agora eu tenho que adicionar este elipsoide no cenário. Então, C.adiciona objetos. Então, vamos ver agora como vai ficar, né? Vocês vão ver que ele vai criar um elipsoide na posição desejada. Está aqui, estão vendo? Então, agora, se a tarefa de fato foi realizada, essa posição aqui vai convergir para essa bola. De fato, né? De fato, isso aconteceu. Vamos fazer uma modificação aqui com relação ao que era especificado lá no slide e diminuir a constante de tempo, ou seja, nós vamos deixar o robô mais rápido. Vou colocar em vez de k igual a meio, k igual a 2. Vamos ver o que acontece. Ele teria que ter 4 vezes mais velocidade, digamos assim, né? A constante de tempo seria 4 vezes menor.
Vocês podem ver que de fato foi bem mais rápido, né? Mas as velocidades que você vai exigir do robô são evidentemente maiores, e no robô real pode ser que você não consiga executá-las. Aí você tem que ver nas especificações do robô quais são os limites, velocidades de configuração para cada uma das juntas, não necessariamente é o mesmo, né? Agora eu vou mudar a configuração inicial. Vou colocar aqui 90 graus e aqui 0. Vamos ver como é que vai ficar o robô. Ele começa esticado para cima, né? Tanto que até cortou o cenário aqui, mas tudo bem, ele está aqui para cima. Será que a estratégia de controle agora vai funcionar? Ou seja, se eu der Enter aqui, ele vai convergir para a posição desejada sem nenhum problema? Vamos ver. Parece que houve algum problema, né? Ele imediatamente teletransportou para algum lugar e agora ficou parado. O que será que está acontecendo? Bom, vamos parar aqui. Ele já me deu alguma mensagem falando que a matriz, alguma matriz que eu estou trabalhando aqui no meu código, ela está próxima de ser singular, ou seja, está próxima de ter seu determinante igual a zero, ou seja, está próximo de ser não invertível, porque uma das premissas da estratégia de controle é justamente que a matriz jacobiana de tarefa ela é quadrada e invertível. Então parece que isso não está sendo verificado, né? Vamos ver a ação de controle histórico. Ele parece aqui começar com um número extremamente alto, né? De 10 elevado a 18, um número absurdo. E depois ir para um número, parece zero, mas é por causa da escala aqui. Bom, de toda forma, o que aconteceu aqui? Quando eu iniciei a estratégia, ele mandou uma velocidade de configuração desejada que ele calculou pela estratégia de controle extremamente alta, da ordem de 10 elevado a 18. E depois deu problema no sistema inteiro. O que aconteceu? A premissa para realizar essa estratégia de controle é que a matriz da jacobiana de tarefa seja quadrada e invertível. Aqui o que aconteceu é que eu comecei numa configuração singular em que a minha jacobiana de tarefa, no caso aqui a jacobiana de posição, não era invertível. Eu comecei com o robô esticado. E aí a estratégia de controle deu problema. Então eu criei essa situação aqui para mostrar para vocês uma limitação dessa estratégia de controle. Dependendo da configuração que você coloca, você pode violar aquela premissa da matriz ser invertível e aí a estratégia não funciona. Isso sem contar a exigência do seu número de elementos da função de tarefa ser o mesmo tanto do número de configurações. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver uma modificação dessa estratégia de controle para nós podermos mitigar esses problemas e ter uma estratégia de controle mais geral e mais robusta e mais prática.